nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao 11. Mas antes estão acenando para mim, para perguntar se existe alguém aqui no nosso meio que é a primeira vez que está aqui. Se for a primeira vez que você está aqui, levante a sua mão, onde você estiver, por favor. Nós temos lá, aqui, não. Então, por favor, se coloque em pé, só para receber um abraço de boas-vindas. Vocês são muito bem-vindos aqui. Nós ficamos felizes com a presença de vocês. Aqui também, aqui atrás, por favor, alguém se aproxime. Vocês são muito bem-vindos. Que Deus abençoe esse tempo na vida de vocês. Obrigado, viu, por se colocarem em pé. Queridos, esse texto que nós vamos meditar nele hoje, ele veio ao meu coração esses dias, justamente por causa de algumas situações que a gente acaba enfrentando na caminhada, e muitas pessoas, algumas pessoas, não muitas, nos surpreendem quando nós perguntamos, pessoas cristãs, e nós perguntamos se tem certeza da salvação. E a pessoa, eu não sei se eu sou salvo. Uma outra coisa é quando nós perguntamos, você sente tentações carnais? E as pessoas ficam como que sem saber dar a resposta, com medo de dizer a verdade. E essas duas coisas, nós vamos tratar de uma só hoje, mas essas duas coisas, tanto a questão da salvação, que é muito importante entender a salvação, nós vamos falar no momento oportuno, essas duas coisas, tanto a salvação como a questão da tentação, nós como seres humanos, isso impede muito o crescimento e o desenvolvimento espiritual das pessoas. Porque o fato delas, por exemplo, no caso que nós vamos estudar sobre a tentação de Jesus, quando ela se sente tentada, e principalmente quando cai na tentação, ela acaba se culpando, ela acaba não entendendo a situação da tentação, o porquê que ela sendo cristã, que ela tendo o Espírito Santo, e mesmo assim ela ainda sente desejos carnais, desejos da alma, desejos de coisas que fogem dos princípios e dos valores da palavra de Deus. Então nós precisamos entender isso, irmãos, e saber como lidar com isso. Hoje nós vamos falar sobre tentação, num outro momento falaremos sobre essa questão da salvação, para entendermos o que é isso, claramente, sem não termos mais dúvidas a respeito, para que sirva de um alicerce para que a gente possa crescer e desenvolver a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. Então vamos ler esse texto do 4 ao 11, segundo São Mateus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Até aqui. Obrigado a Deus pela tua palavra, que ela sempre traz sobre nós
Senhor Deus, a direção que nós precisamos para caminhar. Obrigado pelo Teu Espírito que está aqui e que nos ajuda a discernir a Tua voz. Então fale conosco nessa noite, ajuda-nos a falar e ajuda-nos a ouvir o que Teu Espírito quer nos comunicar. Que o Senhor me dê graça para isso, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, esse texto ele começa logo depois do batismo de Jesus. Jesus foi batizado por João Batista. João Batista era primo de Jesus e ele foi o precursor, aquele que começou a anunciar a chegada do reino de Deus e a vinda do Messias. E quando Jesus estava sendo batizado, ouviu-se uma voz dos céus que dizia: eis o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Tem algumas traduções, em quem me comprazo, né? Então ouviu-se aquela voz e o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, e ele foi então cheio do Espírito Santo. E depois desse fato, o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto. É interessante notar que Jesus ele foi tentado pelas maiores e piores tentações que nós possamos imaginar. Às vezes nós achamos que as tentações de Jesus, pelo menos essas 3 que nós lemos aí, elas são pequenas, foram pequenas, mas na verdade, irmãos, elas foram muito, muito difíceis, porque nós vamos compreender isso aqui durante a nossa caminhada aqui. Mas, segundo o livro de Hebreus, né, ele passou tudo isso, todas essas tentações, ele passou para que quando eu e você chegássemos diante da presença do Senhor e pedíssemos misericórdia por nós, ele saberia exatamente o que nós estamos pedindo, o que significa a nossa necessidade. Portanto, a razão pela qual Jesus foi tentado, ele foi tentado por mim e tentado por você. Então, ele passou por esse momento para que ele pudesse depois, como sumo sacerdote, saber qual era a nossa dor, a nossa dificuldade. E eu já ouvi alguém dizer assim, que foi o diabo que levou Jesus para ser tentado, né? E foi exatamente essa frase aí do versículo que me chamou a atenção, porque a Bíblia não diz que foi o Espírito Santo, aliás, que foi o diabo que levou ele para o deserto. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para ser tentado. Aí, meus irmãos, a hora que eu li isso, eu não tinha nunca olhado para esse texto desse jeito. Eu falei, não, alguma coisa tem que ter de explicação para isso. Por quê que Jesus, então, ele vem com uma missão, nesse momento ele é cheio do Espírito Santo. Foi um momento que ele recebeu o Espírito Santo, o poder de Deus sobre a vida dele, para iniciar a missão dele. E agora a primeira coisa que esse Espírito Santo que o encheu é levá-lo para o deserto para ser tentado. E aí eu fiquei pensando em nós, né? Fiquei pensando em nós. Será que a nossa tentação, ou as nossas tentações, as tentações pelas quais nós passamos, também nós somos levados pelo Espírito Santo? Será que nós também somos levados a sermos tentados? Será que Jesus já fez isso por nós, mas será que isso ainda acontece? Então essas questões começaram a vir, então eu queria entrar nesse assunto com vocês. E uma coisa interessante de início é que a Bíblia nos deixa claro que nós temos um fato, esse fato do Espírito Santo levar alguém para algum lugar, ele tem alguns relacionamentos na Bíblia, né? Tem aquele evangelista Filipe, ele estava descendo de Gaza e ele vê um homem, né, um eunuco, que estava descendo uma carruagem. E ele corre ali ao lado daquele eunuco, e o eunuco está lendo Isaías 53. E ele pergunta para ele, você está lendo, você compreende o que você está lendo? E ele diz, como que eu vou entender se não tem quem me explique? Então ele explicou, né? Isaías 53, que Jesus levou as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele explica para aquele homem compreende
e ele então entrega a vida dele a Jesus, e eles veem água ali do lado, e ele diz: eis aí água, por que eu não posso ser batizado? Ele falou: não, se tem água, pode ser batizado. E aí então diz que assim que o homem foi batizado, o Espírito Santo pegou Filipe e transportou ele para outro lugar, arrebatou ele, e ele se encontrou em Azoto, né? E ali ele continuou pregando o Evangelho. Quer dizer, é uma situação de onde o Espírito Santo, uma ação do Espírito Santo, transportou, levou uma pessoa para um outro lugar. É na realidade algo muito interessante isso. Por quê? Porque o livro de Lucas também ele fala, e talvez quando a gente tem essa dúvida, será que foi o Espírito Santo que levou, será que foi o diabo? Em Lucas 4:1, fala muito claramente, mas quando ele fala, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, quando nós lemos essa tradução aí, dá a impressão, esse Espírito, mas espera um pouquinho, esse Espírito é com letra maiúscula. Se é com letra maiúscula, está falando do Espírito de Deus. Então, esse versículo também vem a confirmar isso para nós. Lucas ele fala, né, exatamente o que o Espírito Santo encheu Jesus, né, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito. Lá onde nós lemos, fala Espírito Santo. Ao deserto para ser tentado. O que isso nos mostra? Que a tentação de Jesus não foi uma surpresa. A tentação de Jesus não foi algo inesperado, algo que aconteceu por acaso, mas que tinha o conhecimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade sabia daquela tentação. Tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo sabia, tanto que foi o próprio Espírito que encheu Jesus e o levou para o deserto. Não é? Então, essas tentações de Jesus, e aqui, não sei o que os teólogos pensam, mas é apenas uma referência minha, não é? Essa tentação de Jesus me levou a relacionar, a imaginar que aquilo que o povo passou no deserto durante 40 anos, não é? Que eles peregrinaram, quando eles saíram da casa da servidão, eles também foram chamados, nós vamos ler alguns versículos daqui a pouco, eles também foram chamados nesse período claramente para serem tentados por Deus, para saber o que havia no coração deles. Aí você fala, mas o que Jesus tem a ver com isso? Eu entendo que Jesus, toda a velha aliança, que é o Velho Testamento, todo o Velho Testamento ele vem e se cumpre em Jesus. Jesus é o último, vamos dizer, é o último israelita. Ele é o último porque agora não existe mais a prática judaica, agora é a nova aliança. Então, nós vamos entender isso daqui para frente, mas coloca para mim Números 14:34, por favor. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 anos, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Que já traz para nós Deus falando a respeito daquele povo que ficou 40 anos ali no deserto. Veja bem, isso é uma referência à tentação do povo no deserto. E refere-se então, culmina ou termina com a tentação de Jesus e depois está zerado. Na realidade, uma experiência da nação de Israel que vem se concretizar em Jesus. Então, quer dizer, todos os sofrimentos, todas as dores, todas as tentações que eles passaram no deserto são sombras do que aconteceria com Jesus na cruz. E às vezes algumas pessoas dizem assim, eu não consigo ler o Velho Testamento, não consigo entender o Velho Testamento. Se você tiver essa visão de que o Velho Testamento ele é sombra daquilo que viria, do Novo Testamento, quando você começar a ler o Velho Testamento com esse entendimento,
fica muito mais fácil você compreender. E se você quer ter uma visão clara disso, leia o livro de Hebreus. Quando você lê o livro de Hebreus, você vai ver exatamente como se concretiza isso. Porque o livro de Hebreus é espetacular com relação a isso. Então, a tentação de Jesus está referida ali. Mas vamos voltar ao texto, depois nós falamos mais um pouquinho sobre isso. No texto inicial, então, nós vemos 3 tentações que Jesus foi submetido por Satanás no deserto, sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto. A primeira foi originada pelos impulsos físicos, fome e sede. Agora, irmãos, nós precisamos olhar para isso de uma maneira mais ampla. Porque quando nós olhamos e vemos que Jesus foi tentado na questão da fome e sede, mas eram impulsos físicos, eram desejos físicos. Então nós não podemos pensar somente nessa ideia de fome, mas também nos desejos da carne. Nos desejos que nós temos, que fluem de nós com relação às coisas que não são dignas para nós mais, não fazem mais parte das nossas vidas. Depois a segunda foi originada para atingir o orgulho de Jesus, não é? Para atingir o orgulho. Olha, se você é o Filho de Deus, faz essas pedras se transformarem em pão, ou em pães. Não é? O orgulho. Então nós temos faz parte da nossa vida essa questão do orgulho. Não adianta nós falarmos que nós somos humildes, nós precisamos ser, mas existem facetas de orgulho no nosso coração, na nossa vida. E por fim, eu acho que a que mais nos afeta é a terceira, que é pega mais o nosso calcanhar, que é a posse, o ter, o possuir, não é? Desejo de possuir. Hoje nós vivemos numa sociedade que é muito mais importante ter do que ser. Ou seja, quanto mais eu adquiro, quanto mais eu tenho, quanto mais eu possuo, mais feliz eu sou. Se eu sou feliz, se eu tenho tudo que eu preciso, por que eu preciso de Deus? Então as pessoas vivem dessa maneira, né? Mas nós vamos falar cada uma delas e depois nós entramos nesse assunto novamente. Então vamos para a primeira, Mateus 4, 2, 3. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Irmão, Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Você tem ideia do que é isso? 40 dias e 40 noites. Satanás, ele veio tentar pegar Jesus exatamente na área mais frágil de Jesus. Qual era a área mais frágil naquele momento? Era a fome. 40 dias sem comer, ele estava faminto. Então, ele vem exatamente para pegar Jesus naquele momento, naquela fraqueza. Mas é interessante que ele não pega Jesus só naquela fraqueza da fome. Ele coloca em dúvida, ou ele tenta contra a divindade de Jesus. Porque ele não só fala sobre os pães, mas ele fala: se tu és filho de Deus. Não é? Como ele fez isso então? Se és filho de Deus, ou seja, se você é o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Então ele ele apela contra a divindade de Jesus. Agora você imagine, 40 dias sem comer, 40 dias sem beber, né? E chega o tentador e se desafia, e ele poderia fazer isso. Ele poderia fazer isso. É como se o inimigo estivesse dizendo: escuta, você está com fome, cara. Mas 40 dias que você não come. Se você é o filho de Deus, não é difícil para você. Mas, irmãos, o diabo quis colocar dúvida no coração do Senhor. Alguma vez, abrindo um pequeno parêntese, alguma vez você já passou por isso?
do inimigo chegar e dizer para você: você é filho de Deus mesmo, com esses pensamentos que você está tendo? Você não é crente? Você não é crente coisa nenhuma. Olha o que você está fazendo. Então, amados, os romanos, os judeus, eles também tiveram essa dúvida quando Jesus estava lá na cruz. E hoje, irmãos, o que acontece é que muitos consideram Jesus, conhecem Jesus, até creem em Jesus, mas não o vê como filho de Deus. E quando eu falo não ver, eu não falo de ler na Bíblia e entender isso. Eu falo de vê-lo como filho de Deus e viver por ele. E viver segundo os princípios dele. Muitos consideram Jesus como um bom homem, um bom exemplo, e certamente ele é tudo isso. Mas foi justamente nessa tentação que o diabo quis pegar Jesus: se tu és o filho de Deus. Mateus 27, 40. Coloca para mim, Antônio, 27, 40. E dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Quem estava falando isso para Jesus lá na cruz? Jesus estava crucificado, as pessoas, os judeus, os romanos que estavam ali, os soldados, olharam para Jesus e disseram isso. Vocês percebem a mesma palavra? A mesma palavra da tentação de Jesus está aqui. Tu que destrói o templo em 3 dias, salva-te mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. A mesma situação. Então, amados, quando Jesus estava lá na cruz, ele passou por esta tentação, ele já havia passado por essa tentação. Ou seja, se você é o filho de Deus, faz um milagre, desce da cruz. Então, na verdade, muitos hoje duvidam de que Jesus é o Filho de Deus. Você vai falar: aqui não tem ninguém que duvida disso. Eu creio nisso. Mas, irmãos, a zombaria do homem, instigada pelo inimigo, traz ao nosso coração a incredulidade. O mundo vai absorvendo tantos valores na nossa vida, o mundo vai entrando de uma tal maneira na nossa vida, que vai entrando incredulidade no nosso coração. Se é uma coisa que nós precisamos orar, que nós precisamos pedir misericórdia, é: Senhor, afasta de nós um coração incrédulo. Afasta de nós, tira de nós a incredulidade, porque o inimigo ele quer colocar dúvida no nosso coração. Será que você é mesmo filho de Deus? Será que é você mesmo essa pessoa que você pensa ser, só porque um livro diz isso para você? O inimigo vai tentar colocar. E teve um momento que Jesus se preocupou com isso. Teve um momento que Jesus reuniu os seus discípulos e mandou perguntar para eles assim, falou: escuta, o que é que o povo está falando que eu sou? O que as pessoas dizem que eu sou? Diz que é João Batista, diz que é um dos profetas. Mas e vocês? E vocês, o que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Naquele momento, irmãos, Pedro estava respondendo para Satanás. Pedro estava respondendo para aquelas pessoas que estavam lá na cruz, que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então, amados, nós precisamos entender uma coisa: Jesus, ele é o doador da vida. Não existe vida sem Jesus. Ele é o Filho de Deus e ele morreu para que fôssemos salvos. Nenhum de nós, sem exceção, nenhum ser humano foi salvo por si mesmo, foi salvo por uma igreja ou por uma religião. Salvação só existe em Jesus Cristo.
Ele é o único que pode salvar, porque foi Ele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele é o doador da vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Fora dele não há salvação. Quantos estão entendendo? Então, amados, essa confissão de Pedro, ela não foi feita por Pedro. Tanto que o próprio Senhor Jesus falou: Pedro, quem te revelou isso não foi nem a carne nem o sangue. Quem te revelou isso foi meu Pai. Foi o Pai. Quem revelou Jesus Cristo para mim, quem revelou Jesus Cristo para você, foi o Pai. Se Deus não tivesse revelado Jesus Cristo para nós, nós estaríamos ainda lá no mundo, no pecado, achando que estávamos certos. Nós estaríamos vivendo do nosso jeito, da maneira como nós queríamos, achando que nós estávamos certos. Foi por isso que Jesus disse: quem revelou isso para você foi o Pai. Então, para você que acha que você não é salvo, eu quero dizer para você, meu querido, você encontrou Jesus Cristo. Você encontrou o doador da vida. Pelos seus méritos, pelo aquilo que você é, por aquilo que nós somos, jamais você poderia ser salvo. Mas nós somos salvos por causa dos méritos do Senhor Jesus Cristo. Não é se eu sou o melhor ou se eu sou o pior. Não é se eu tenho os olhos verdes ou castanho, se eu sou negro ou branco, se eu sou culto ou inculto, se eu sou rico ou pobre. É quando nós compreendemos que esse Cristo, Filho de Deus, morreu, veio à terra, morreu na cruz por nós, e nós entendemos isso, e entregamos nossa vida a Ele, não somente por entregar, mas para viver para Ele. A salvação nos é assegurada. A salvação nos é assegurada. Então, amados, a arma que Jesus usou para enfrentar o diabo foi a palavra. Então, Mateus 4,4, ele diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito. Está escrito. Irmãos, por que nós precisamos conhecer a palavra de Deus? Porque você precisa saber o que está escrito. Quando vier a tentação, quando o inimigo vier para te tentar, para nos tentar, nós temos que responder para ele: está escrito. Agora, se nós não lemos a palavra, se nós não meditamos na palavra, se não nós a buscamos, ele vem nos tentar e nós caímos na tentação. Agora, onde que estava escrito essa palavra? Da onde que Jesus tirou? Não tinha esse texto que nós estamos lendo, não tinha na Bíblia, não tinha o Novo Testamento naquela época. Da onde que Jesus tirou esse está escrito? Então, vamos ver Deuteronômio 8, 1, 4. Deuteronômio 1, do 8 ao 4, vai mostrar para nós. Vamos lá. Todos os mandamentos que vos ordeno guardareis para os... Para quê? Para quê, irmãos? Para viver, para que vivais. Então vamos pensar, irmãos, o que nos dá a vida é a palavra, o viver a palavra. Não é uma coisa automática que eu ponho aqui no meu peito e já acontece. É algo que eu preciso entrar aqui, absorver e trazer para a minha vida. Então diz lá: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para quê? Para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os mandamentos ou não. Então, irmãos, nós já começamos a entender que quando somos tentados,
Deus também está olhando para nós para saber o que há no nosso coração, se nós vamos manter a palavra viva dentro de nós ou não. Acontece, amados, que o povo que estava no deserto, eles fracassaram, eles não obedeceram, eles murmuraram e eles não entraram na terra, aquela geração que saiu do Egito. E agora nós somos tentados, mas Jesus já foi tentado por nós e nós precisamos então entender isso para não cair na tentação. Nós vamos entender isso pela frente. Mas irmãos, esse texto, ele é tão claro para nós. Verso 4: nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Então naqueles 40 anos Deus proveu tudo para eles. Então a humilhação que aquele povo passou, foi a primeira murmuração que eles tiveram, a primeira dificuldade que eles tiveram, foi a mesma que Jesus lá no deserto, fome. Foi a fome. Primeiro consistiu na falta de alimento, aí Deus vem e provê o maná. Deus vem e lhes revela o verbo, a palavra que se fez carne. Então Deus vem e traz o maná. O maná poderia ser pego por dia, uma porção que fosse suficiente para uma família. De domingo a sexta-feira, a quinta-feira, uma porção. No sábado, na sexta-feira à noite, 2 porções, porque no sábado não caía o maná. Então, se pegasse durante a semana ou na sexta-feira mais que uma porção, estragava, bichava. Era uma porção diária. Então imagine as pessoas no deserto e chegava para Moisés: Moisés, o que vai ter no cardápio hoje? Maná. Ah, legal. E amanhã? Maná. Ah, tá. E domingo? Frango com polenta? Não, maná. E semana que vem? Maná. E mês que vem? Maná. E o ano que vem? Maná. 40 anos. 40 anos. Maná. 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 E às vezes nós perdemos o sono por causa das provações. Vêm as provações, vêm as tentações, mas eu quero dizer para você, meu irmão, Deus tem uma porção diária. Deus tem uma porção diária para nós. Portanto, nós precisamos orar: Senhor, tira de nós esse coração incrédulo. Tira de nós esse coração incrédulo, Senhor. Irmãos, nós precisamos compreender uma coisa, irmãos. Eu estou falando aqui de fome, mas existe muita incredulidade no nosso coração com relação às coisas que acontecem ao nosso redor, com as coisas que aparecem na nossa vida, que nos surpreendem. Nós precisamos crer na providência de Deus para as nossas vidas. E a coisa que é muito interessante, nós vamos crer que Deus é poderoso para suprir as nossas necessidades. Precisamos entender que o Senhor, Ele atende às nossas necessidades e não os nossos desejos. Aquelas pessoas que estavam no deserto nos 40 anos, eles tinham necessidades, eles tinham desejos. Eles sonhavam com as panelas do Egito, eles sonhavam com os alhos, com as cebolas. E eles murmuravam por isso, mas Deus não deu os desejos do coração deles, mas atendeu às necessidades deles através do maná. Então nós precisamos confiar na providência, porque a Bíblia diz que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, amados, a verdadeira vida não é fruto de bem material. A verdadeira vida é fruto da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Provavelmente Moisés estava se referindo à revelação que o Senhor tinha dado, né, que completa a visão desse povo. Veja aí Deuteronômio 32, 46, 47.
Disse-lhe: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, aqui passando o Jordão, ides para possuí-la. Amados, os nossos desejos físicos, eles precisam estar submetidos à nossa obediência a Cristo, à nossa vida com Cristo. Eu vou apressar um pouquinho aqui e já vou para a segunda. A segunda tentação apela para o orgulho de Cristo. Satanás não ficou satisfeito com o primeiro golpe e ele tenta novamente a Jesus. Agora ele usa uma estratégia diferente. E para nossa surpresa, ele usa a Bíblia. Satanás conhece a Bíblia, né? Então ele usa a Bíblia e ele então diz: está escrito. Então 4, 5, 6 diz assim: então o diabo levou a cidade, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, de novo, né? Atira-te abaixo, porque está escrito. Olha ele citando a palavra: aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que não tropeçam em alguma pedra. Essas são palavras do diabo, ele tentando a Jesus. Se tu és o filho de Deus, pula, porque os anjos vão te apanhar, não vai deixar que você se machuque. Da onde ele tirou isso, irmãos? Tirou do Salmo 91. Salmo 91, 11 e 12. O Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito. Não é? Então, é interessante que o diabo usa o Salmo 91 ao contrário. Olha lá, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para guardarem todos os seus caminhos. Ele usa esse versículo de forma contrária, porque aqui está falando de confiança em Deus. Está falando daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, que a sombra do Senhor descansará. Está falando daqueles que servem ao Senhor, mas ele usa para colocar uma dúvida. Ele usa para tirar o Salmo está exaltando a confiança e ele vem para colocar uma dúvida, né? Então Satanás tenta trocar essa confiança por uma dúvida sobre a fidelidade de Deus. Ou seja, lança-te abaixo e os anjos vão cuidar de você. Mas Jesus disse não. Vamos pensar um pouquinho? As coisas nos dias de hoje não são muito diferentes disso. Muitos querem sinal de Deus. Irmãos, nós precisamos compreender a Bíblia. Muitas pessoas esperam sinais de Deus, ao invés de simplesmente confiar nele. O livro de Romanos fala que o justo viverá pela fé. Sim ou não? Ah, pastor, então você não crê em sinais? Pelo contrário, eu creio em sinais. Mas eu creio que os sinais seguem aqueles que creem. E muitas vezes o que as pessoas querem é primeiro o sinal para crer. Isso não é fé. Fé é quando você não vê, quando você tem a esperança firmada naquilo, confiança no Senhor, você espera até que aquilo aconteça, pela fé. Então, amados, nós não andamos por vistas, nós andamos por fé naquele que prometeu, e nós cremos que Ele é poderoso para cumprir a obra que Ele iniciou. Quantos estão entendendo, amados? Então, mas se nós olharmos com mais cuidado um pouquinho, depois no verso 13 do Salmo 91, Satanás não cita aquele versículo, ele fala que pisarás a cabeça da serpente. Esse ele deixou do lado, né? Ele não falou nada. Então Jesus responde novamente usando a mesma palavra, está escrito. Mas ele também diz, não tente ao Senhor teu Deus. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor
teu Deus, o verso 7. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Teve uma passagem, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, estava andando pelo deserto, eles chegam num lugar chamado Refidim. E nesse lugar que eles chegam, eles tinham muita sede. E eles começam a murmurar. Moisés vai até Deus e diz: Deus, o que eu faço? Deus fala para Moisés: Moisés, pega a vara que você feriu, o Mar Vermelho, e vai e bate na rocha, e a rocha vai trazer água. E Moisés foi até a rocha, bateu na rocha e houve água para eles. E foi chamado esse fato da contenda de Meribá. Mas durante esse período dessa contenda, teve um dito, teve um palavreado que ocorreu no meio das pessoas, que dizia: está o Senhor no meio de nós ou não? Por causa daquele momento, eles esqueceram que o Mar Vermelho havia se aberto. Eles esqueceram que Deus colocou uma nuvem para protegê-los do sol, que Deus deu uma coluna de fogo para dirigi-los à noite e aquecê-los. Eles esqueceram das codornizes, eles esqueceram de todos os milagres e poder que Deus havia feito. E por causa de um momento de dificuldade, eles questionaram: está o Senhor no meio de nós ou não? Irmãos, durante a nossa trajetória, queridos, nós vamos ter momentos de glória, momentos de milagres, mas nós vamos ter momentos também de dificuldades e de lutas. Nós vamos ter momentos que nós vamos ter que crer mesmo diante de uma desesperança enorme. Nós vamos ter que crer. Israel estava tentando a Deus. Queriam que Deus fizesse um milagre instantâneo, que eles pudessem ver, para eles continuarem crendo. Irmãos, preste atenção. A palavra nos basta, irmãos. Deus faz milagres, Deus cura, Deus transforma. Deus pode fazer coisas portentosas e faz no nosso meio. Mas somente a palavra já deve ser suficiente para nós. Precisamos crer na palavra. Por isso nós precisamos orar: Senhor, tira esse coração incrédulo de dentro de nós. Tira, nos livre, ajuda-nos a confiar na Tua palavra, Senhor. Então eles estavam testando a Deus. Então o que mais importa para nós é isso: confiar na palavra. E Jesus não colocou Deus à prova. Ele enfrentou o diabo com a palavra. Né? Pelo contrário, ele foi obediente até a morte de cruz. Então, amados, a terceira tentação para nós caminharmos para o final: o desejo de posse. E essa que é a que mais nos pega. Né? Vamos ler um texto para nós entendermos melhor isso. 1 João 2, 15 e 16. Quantos estão entendendo? Amém? João disse assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência é um palavrão, né? Mas ele quer dizer o desejo desenfreado da nossa carne, esse desejo forte da nossa carne, né? Então, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Esse texto ele está totalmente ligado a essa questão do desejo de posse, de possuir, de ter. Né? A advertência que João faz é espetacular, porque ele está falando de um sistema maligno, corrupto, caído, não é? Uma sociedade incrédula, uma sociedade conduzida por obras do diabo, que desprezam a palavra de Deus, que desprezam a Deus e desprezam aqueles que creem nesse Deus.
É desse mundo que ele está falando. Não está falando das árvores, dos rios, das montanhas. Os desejos da carne, a soberba da vida, em querermos ter, ou seja, a tentação de ter, a tentação de possuir. Levando ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Isso envolve também poder. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Agora ele vem com uma história bem diferente, né? Tudo que você está vendo aqui, ele fala para Jesus, tudo isso eu dou para você e você precisa somente me adorar. Esse me adorar, irmãos, não é aquilo que nós fazemos aqui, vamos fazer aqui uma reunião, não é? E nós vamos cantar para o inimigo. Não. Ninguém faz isso. Bom, há quem faça, infelizmente. Mas o que eu quero dizer aqui, amados, é que muitas vezes, irmãos, nós adoramos aquilo que o inimigo nos propõe. Vocês estão entendendo? Nós adoramos aquilo que nos propõe. Satanás estava dizendo para Jesus: olha, tudo isso eu te dou, se você me adorar, se você prostrado me adorar. Na verdade, essa palavra adorar poderia se colocar, se prostrado me servir. E quando é que nós servimos? Quando é que acontece isso? É quando nós cremos num Jesus que morreu por nós, é quando nós entregamos a vida para Ele, mas quando o mundo nos oferece alguma coisa, e nós amamos aquilo, nós deixamos de amar a Cristo, de adorar a Deus, para viver aquilo que o mundo está nos oferecendo. Há uma separação, uma dicotomia aqui. Parece que de repente nós somos, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu fui lavado e purificado do sangue de Jesus, tudo isso é uma verdade, mas me atrai isso daqui. É exatamente isso que Satanás está falando para Jesus. Tudo isso aqui eu te dou. Então você vai trabalhar muito, você vai gastar tempo com o seu trabalho, você vai gastar tempo com as suas coisas, você vai trabalhar até tarde, você não vai ficar com a tua família, você não vai ter tempo para Deus, você vai ter muitas coisas, você vai ser feliz. É isso que ele propõe. Ter, possuir, porque se você possui, se você tem poder, se você tem aquilo, você não precisa de Deus. Lê do engano. Amados, qual a implicação disso, irmãos? Na verdade, o que Satanás propôs? Ele propôs a Jesus um reinado sem cruz. Um reinado sem cruz. Ou seja, é o que andam pregando nas igrejas nos dias de hoje, um reinado sem cruz. Muitos gostam do evangelho, querem um evangelho em suas vidas, mas querem um evangelho sem Cristo. Porque um evangelho que é vivido sem os valores de Cristo é um evangelho sem Cristo. Então, as pessoas dizem assim: eu quero um evangelho onde ninguém se meta na minha vida. Eu já cansei de ouvir isso, irmãos. Ou seja, eu sou crente, mas eu quero ter liberdade de tomar as minhas decisões. Também já ouvi isso. Eu quero fazer o que eu quero. Eu quero fazer o que eu acho que é melhor para mim. Eu não quero ter que perguntar para Deus o que eu devo e o que eu não devo fazer. Eu não quero um Deus desse jeito. Sabe por quê? Porque Deus é amor e Ele me ama do jeito que eu sou. Misericórdia. Misericórdia. Talvez o diabo quisesse dizer, levar Jesus a isso. Não existe evangelho sem Cristo, irmãos. E não existe Cristo sem cruz. Não tem negociação. Talvez o diabo quisesse dizer assim para Jesus: para com esse negócio de cruz. Você nunca ouviu assim? Para com esse negócio de crente. Esse negócio de Bíblia.
Vai querer um negócio que aconteceu 2000 anos atrás, você nem estava lá. Para com esse negócio, para que sofrimento? Pega, faz. Vai viver sua vida, vai ser feliz. Aliás, o que está em voga hoje é isso, né? Vai ser feliz. Né? Vamos fazer um acordo, né? Eu te dou tudo que você precisa, tudo isso que você está vendo, e você só precisa me adorar, me servir. Essa é a mensagem do inimigo até hoje. E novamente Jesus usa a palavra. Então Jesus ordenou-lhe: retira-se, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Amados, só há um que merece adoração. Só há um que merece que prostremos diante dele. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A Bíblia fala da história de 3 jovens amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram transportados de Jerusalém para a Babilônia. Nabucodonosor manda fazer uma estátua de 60 côvados, aproximadamente 30 e poucos, 36 metros, de si mesmo. E todos tinham que, prostrado, adorar aquela imagem. E ele faz um edito, então, que levantaria a estátua e todos teriam que se reunir ali, se ajoelhar e adorar aquela estátua. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram judeus, mas não eram os únicos judeus. Quando Jerusalém foi invadida, eles levaram as melhores cabeças pensantes de Jerusalém para a Babilônia. A Bíblia fala que ficou um populacho. Então, quando eles estavam diante daquela estátua, não estava de judeus que conhecia a Deus, somente Sadraque, Mesaque, tinham outros. Mas se eles não se dobrassem, eles seriam jogados na fornalha de fogo ardente. E quando tocaram-se as buzinas e os tambores, e todas as pessoas se ajoelharam, menos Sadraque, Mesaque e Abidnego. E Nabucodonosor disse: vocês serão jogados, se vocês não se dobrarem, serão jogados na fornalha. E sabe qual foi a resposta deles? Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, nós não nos dobraremos. Irmãos, nós precisamos de crentes desse jeito. Aliás, precisamos ser crentes desse jeito na palavra de Deus. Precisamos viver. Às vezes, irmãos, nós caímos no erro achando que Deus, Ele só é Deus quando Ele nos dá as coisas. Mesmo quando Ele não atende o seu pedido, Ele continua sendo o teu Deus, o teu Salvador. Deus não gosta mais de mim. Sabe como terminou essa história? Nabucodonosor olhou dentro da fornalha de fogo e disse: ora, mas nós colocamos 3 lá dentro, e agora nós vemos 4, e um tem a aparência do Filho do Homem. Sabe o que aconteceu, queridos? Deus não livrou eles da fornalha, livrou eles na fornalha. Quando você está passando dificuldade, quando você está passando luta, quando a sua vida está sem rumo, sabe que Deus está lá com você. Então não tenha medo daquilo que está por vir. E Jesus usa esse mesmo discurso novamente: está escrito. Então, para concluir, amados, Jesus não somente foi tentado da mesma forma que nós. As tentações dele foi maior do que as nossas. E eu quero que você preste atenção agora nessa finalização nossa. Só que um detalhe entre Jesus e nós: ele não pecou. Ele não pecou, mesmo sendo tentado em todas as coisas. Coloca para mim Hebreus 4,15. Hebreus 4,15. Porque não temos, presta atenção nisso, amados, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas, o que, irmãos? Falam, irmãos? Fraquezas. Porém, um como nós,
em tudo foi tentado, mas sem pecado. Irmãos, não temos um sumo sacerdote. Quem que é o nosso sumo sacerdote? Jesus. Que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porque como nós, ele em tudo foi tentado e sem pecado. Então preste atenção, esse sumo sacerdote faz referência àquele sacerdote lá no Velho Testamento, que entrava lá no Santo dos Santos, lá no lugar santíssimo, uma vez por ano, para fazer expiação pelos seus pecados e o pecado do povo. E ele tinha que amarrar alguma coisa no corpo, para que se ele morresse ali dentro, pudesse puxar ele com uma corda, porque não podia entrar ninguém ali no seu sumo sacerdote. Mas esse sacerdote, ele morria, e tinha que ser substituído por outro, mesmo que morresse de velhice. E iam se mudando o sumo sacerdote. Mas agora nós temos um sumo sacerdote que ele não morre mais, ele é eterno, para sempre. Então esse sumo sacerdote que nós temos agora, que é eterno, que está nos céus, que intercede por nós, esse sumo sacerdote, ele passou pelas tentações, para que agora ele compreendesse o nosso coração e a nossa luta contra a tentação. Amados, Jesus não ouviu falar de tentações. Ele sabe o que você passa. Quando você se prostra diante dele, por causa de uma tentação, nós não estamos falando de alguém teórico, que imagina, essa tentação deve ser mais ou menos assim, não. Ele sabe o que é isso. Ele conhece as suas fraquezas. Ele sabe o que passa pela sua mente, o que passa no seu coração. Nada é escondido de Deus, mas ele te compreende. O que ele não quer é que você ceda. O que ele quer é que você esteja cheio da palavra para resistir. Por isso que São Tiago ele diz: achegai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas a maioria dos crentes só quer resistir o diabo, mas não quer se achegar a Deus. Não vai conseguir. Precisamos nos achegar a ele. E quando nos achegamos a ele, quando o diabo vem, nós falamos: está escrito. Está escrito. A vitória de Jesus sobre as tentações qualifica ele para nos apresentar diante de Deus como misericordioso e fiel sumo sacerdote. Hebreus 2, 17 e 18. Olha, irmãos, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então está falando de Jesus. Verso 18. Porque, olha, irmãos, dá vontade de pular aqui no púlpito, né? Mas porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Quem somos? Nós. Então ele foi, a tentação de Jesus ali, essa que nós lemos em Mateus 4, foi por mim e por você. Ele fez isso por nós. Ele fez com essa ideia. Então, irmãos, Jesus levou os nossos pecados na cruz, os pecados do passado, os pecados do presente e os pecados do futuro. Então, se você comete um deslize, você comete um erro, o inimigo vem te acusar, te tentar, te dizer que você não é crente, que você não é filho de Deus por causa daquilo, diga para ele: está escrito, o sangue de Jesus me purifica. Mas você precisa se arrepender para isso. Não é automático. Não é, o sangue de Jesus, ele não é automático. Precisa que nós reconheçamos, assim como nós reconhecemos que ele morreu por nós, que ele é o nosso Salvador, precisamos reconhecer que nós somos pecadores e precisamos dele para que nós sejamos purificados. Então, o que Satanás fez? Ele tentou desviar Jesus da sua missão divina. E Satanás vai tentar desviar você da sua missão divina também. Mas a obediência dele desarmou o valente e nos deu também a oportunidade de vencermos nossas tentações.
Irmão, se Jesus não tivesse vencido aquelas tentações, que seria de nós? Nós não teríamos oportunidade de vencer hoje, porque nós não teríamos força para isso. Então Jesus foi testado no deserto pelo diabo da mesma forma que aquele povo hebreu foi tentado naqueles 40 anos no deserto. Qual a diferença? A diferença foi que Jesus venceu, o povo fracassou na missão de obedecer a Deus. Então, terminando então, com isso, verso 11, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Irmãos, essa é a parte que eu mais gosto. Nós passamos pelas tentações, oportunidades que nos aparecem, que nós podemos aproveitar. Ninguém está vendo, dá para eu fazer isso, dá para fazer aquilo, o meu costume de vida, minha maneira de viver, está tudo bem, mas não agrada a Deus, não é da vontade de Deus. Aí então eu, às vezes com muita dor no coração, porque eu queria muito aquilo, mas eu digo não agrada a Deus, não está de acordo com a palavra, eu não quero isso para a minha vida. Às vezes eu fico angustiado por causa daquilo, porque eu queria fazer aquilo, eu precisava daquilo, aquilo podia me dar um lucro, ou qualquer coisa parecida, mas eu falo não. E sabe o que acontece depois, porque eu resisti? Vêm os anjos e me servem. Vem a graça, vem o amor de Deus, por dizer, filho, você conseguiu. Filho, você resistiu. Filho, você foi obediente à minha palavra. Aí vem as benesses da palavra de Deus sobre a nossa vida. E sabe quando aconteceu isso, irmãos? Quando Jesus venceu a Satanás, quando lá na cruz ele disse, está consumado. Quando ele disse lá na cruz, está consumado, nós recebemos o poder para resistir à tentação. Porque eu estou nele e ele está em mim. Então, convém que ele cresça e que eu diminua, como disse João Batista. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba, ser tentado não é pecado. Ok? Você ter desejos fora dos princípios da palavra não é pecado. Pecado é você ceder a elas. E à medida que você vai resistindo, você vai se fortalecendo em Deus. Quanto mais Cristo cresce em você, mais você vence as tentações. E isso é um processo do quê? De santificação. Então, mas nós precisamos nos alicerçar em Cristo. Nós precisamos nos alicerçar, porque mais de Cristo, menos do homem. Mais do homem, menos de Cristo. Essa é o que acontece. Então, no mundo espiritual, presta atenção, no mundo espiritual nós ganhamos perdendo. Você vai olhar para a tua vida e porque você poderia desfrutar, e você vai falar, poxa, mas estou perdendo a vida, as coisas estão correndo, o mundo está indo e eu estou ficando para trás. Fique para trás, porque para trás você vai alcançar a glória de Deus na sua vida. Outra coisa, para nós finalizarmos agora, não há aprovação que você não possa suportar, você tem a tua medida. Ah, mas aquele irmão ali, tudo dá certo para ele, tudo que ele faz lá, e eu aqui nessa situação, tudo dá errado, parece que as coisas não dão certo. Irmãos, glória a Deus, diga, glória a Deus pela minha porção. É a minha porção. Vou me contentar com aquilo que Deus me deu. E se Ele está testando para ver o que há no meu coração, Ele testou Abraão. Ele pediu para Abraão matar o seu filho, para ver o que tinha no coração de Abraão. Ele não vai testar a mim se eu tenho o coração duro. Então ele vai trabalhar individualmente, o Espírito Santo vai trabalhar individualmente no coração de cada um de nós. Mas ele tem a medida certa, ele não passa do limite que você pode suportar. Então Jesus foi crucificado por nós, e só crucificado nele nós podemos dizer o quê? Não, vocês não entenderam nada, então. Está escrito. Então o inimigo vai vir contra você, você dizer, olha, está escrito, inimigo. Não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Né? O inimigo vem, está escrito, fui crucificado e meu velho homem ficou
para trás. Está escrito, eu não sou mais do diabo. Está escrito, eu sou filho de Deus. Está escrito, Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Salvador. Está escrito, somente diante dele eu me prostro, somente a ele eu sirvo. Sabe o que é isso, irmãos? O que é isso? Uma vida vitoriosa em Deus. Irmãos, Deus não está esperando que você se torne um santarrão, um cara perfeito para Ele te usar. Deus quer te usar com todas as suas tentações, com todas as tuas lutas, com todas as coisas, mas com você com o coração voltado para Ele e você resistindo a tudo isso. E isso faz parte do nosso aperfeiçoamento em Deus. Faz parte da ação do Espírito Santo trabalhando em nossas vidas para nos aperfeiçoar em Deus. Lembra quando nós lemos aqui que o inimigo, que Deus falou ao povo do Egito, que levaria eles para o deserto, para ali trabalhar com eles, para incomodar eles, para tentar eles, para ver o que havia no coração deles? Pois bem, amados, esse mundo aqui é um deserto. E nós estamos andando por ele. É a mesma figura do povo no Egito, no deserto. É a mesma figura. Éramos escravos, saímos da escravidão. Não é? Agora nós estamos andando. E Deus vai permitir que Ele nos tente, que o inimigo nos tente, para ver o que está no nosso coração. Agora, qual que é a chave? Viva a palavra, nada mais do que isso. E é suficiente para resistir o inimigo, porque Jesus já experimentou e venceu assim, e você também vai vencer em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, queridos? Eu sei que você tem lutas. Se você não tiver lutas, seja na área sexual, seja na área de dinheiro, seja na dor, existe fraquezas na nossa vida. Mas o que o Espírito Santo está dizendo para você hoje, não ceda. Não ceda. Seja firme e constante na obra do Senhor. Amém, queridos? Obrigado a Deus pela tua palavra, obrigado a Deus porque o Senhor está conosco, obrigado porque Jesus passou pelas tentações, para que nós pudéssemos agora, Pai, resisti-las também, porque Ele está conosco. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos compreende, porque o Senhor nos ama. E agora, Pai, ajude-nos a entender que esse amor não é o amor permissivo, mas é o amor, Pai, da comunhão plena, da santidade, da pureza da Tua presença. Então, Senhor, recebe-nos nesta noite, Pai, diante de Ti, Senhor Deus, e externa sobre nós a Tua graça, Senhor. Senhor, derrama sobre nós essa alegria de sermos vencedores, mais do que vencedores em Cristo, porque não cedemos, ó Pai. Ajuda-nos a compreender os Teus propósitos e tira de dentro de nós o coração incrédulo para dependermos de Ti e confiarmos na Tua providência, Senhor Deus, e aquilo que o mundo oferece, aquilo que o diabo, Satanás nos oferece, nós queremos dizer não, Senhor Deus, porque nós queremos, Pai, servir somente a Ti e nos prostrarmos somente a Ti em adoração. Bendito seja o Teu nome. Nós Te entregamos esta palavra, Te entregamos nossas vidas e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Teu amor, Senhor, que a Tua graça e que as ternas consolações do Teu Espírito Santo permaneça sobre cada coração e o Senhor nos dê, Pai, um tempo de paz, mas também, se for na guerra, que o Senhor nos capacite para nos levantarmos e enfrentarmos tudo aquilo que está por vir, porque em Ti nós somos mais do que vencedores. Então abençoa o Teu corpo, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um cântico e depois despediremos na paz do Senhor Jesus.